Que a paz esteja com todos, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus, acompanhantes aí do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui novamente para falarmos, mais um pouco sobre o livro de Apocalipse. E dando sequência ao nosso estudo, hoje nós chegamos à igreja de Filadélfia, penúltima era da igreja na história mundial. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco, a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, vocês que nos ajudam aí no compartilhamento dos vídeos, vocês aí que deixam um like, sejam todos bem-vindos. Você que aí tem visualizado nossos estudos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos mais uma vez fazer um estudo aqui de uma das eras da Igreja de Deus durante a história. Então vamos iniciar com a leitura. O irmão Jefferson fará a leitura para nós, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma mensagem bem interessante, onde Cristo elogia ali a pouca força ainda que eles tinham, mas conseguiram resistir às obras do inimigo, e que agora, diante deles, havia uma porta aberta. Logo nós entraremos no contexto sobre isso. Irmão Jefferson, dando sequência nos nossos estudos, vamos iniciar com a questão geográfica dessa cidade, que outrora chamava Filadélfia, mas hoje já mudou um pouco a característica principalmente do seu nome e a cultura da época. Vamos aqui, como é de nosso costume nos vídeos, trazer a vocês um pouco da geografia e da história do lugar. Geografia: 45 quilômetros de Sardes e 80 quilômetros de Laodiceia, ou seja, a próxima cidade ao qual foi endereçada as cartas de Jesus Cristo. Foi construída no século II antes da era cristã, ou por Eumênio II ou por Átalo II. Não se tem corretamente isso na história quem foi que construiu, mas provavelmente ali Átalo II, que levava o apelido de Filadélfio. Então por isso que ficou aí o nome de Filadélfia. Tinha um vale que levava até a cidade de Izmir, ou Esmirna, o qual nós falamos aqui em outros vídeos, em outro vídeo. Tinha um próspero setor vinícola e um templo a Dionísio, deus do vinho. Hoje a cidade tem um nome moderno de Alá-Serrir. Então essas são algumas curiosidades da geografia da cidade que foi escolhida por Cristo, destinada a uma palavra profética. Alguns irmãos que estavam tendo sua fé muito testada nessa época, nós dizemos isso porque o próprio Cristo falou que eles tinham pouca força, isso porque essa igreja vinha da grande perseguição dos 1260 anos, então eram irmãos que viviam com sua fé oprimida pela igreja católica e também ali pela reforma protestante, que acabou se tornando muito além de uma simples revolução, e também acabou se tornando uma inquisição muito semelhante à igreja católica, então há muito relato histórico sobre isso, e nossos irmãos que tinham pouca força devido a isso sempre manteram sua fé firmes, e por isso que Cristo diz aqui que ele deixou uma porta aberta. E irmão Jefferson, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo fala que se abriu uma porta, principalmente lá quando ele estava evangelizando, ele falava, em Coríntios também, em suas cartas, ele fala, me abriu uma porta. Isso, irmão Jefferson, quer dizer que abriu uma oportunidade
de espalhar o evangelho. Sem dúvida, irmão Samuel, nós vemos aqui este período onde o povo de Deus, onde a igreja de Deus estava deixando ali os lugares onde eram perseguidos e abriram-se com as navegações, com o conhecimento de novos continentes, de novas terras, a oportunidade de levar-se o evangelho a outras nações e também de fugir das perseguições ali inquiridas tanto pelo movimento protestante quanto pelo movimento romano da época, pela igreja estatal, o qual nós falamos aqui em outras oportunidades. Então apareceu aí uma porta aberta a esses colonizadores, digamos assim, que vieram às novas terras e tiveram a oportunidade de trazer o evangelho, trazer a prosperidade material e também a prosperidade espiritual a novas terras. Inclusive, né, foi no ano de 1798 que nós consideramos que iniciou a era dessa igreja, porque foi justamente nesse ano que o Napoleão Bonaparte prendeu, né, o Papa Pio VI, se eu não estou enganado, o Jackson pode me corrigir, e durante esse período, né, o Papa foi feito prisioneiro até morrer lá em sua prisão. Então todo aquele fardo, aquele jugo religioso que atormentava as pessoas, né, que eram oprimidas, que se não obedecessem as palavras que vinham diretamente da Igreja Romana, acabariam sofrendo consequências divinas, né? Então todo esse fardo acaba de ser tirado nessa época, porque agora a dominância não é mais papal. Então a Terra conhece, né, um novo método de vida, principalmente se libertando, né, dessa perseguição qual foi outrora pela Igreja Católica, e nossos irmãos então têm essa porta aberta. Agora eles podem, como o irmão Jackson disse, né, saírem dos lugares ermos, saírem do deserto, para novamente pregar o Evangelho. Irmão Jackson, esses irmãos, né, se destacaram ali na Inglaterra principalmente, e da Inglaterra, como você disse, né, eles partiram para os Estados Unidos, onde houve um grande movimento da Igreja de Deus. Estados Unidos aí tem em sua linhagem, digamos assim, em seus povos, muitos daqueles que eram perseguidos pela Igreja Romana da época. Então, como o irmão Samuel citou aqui, ali as forças de Napoleão, em 1798, ali entraram em Roma e pegaram ali o pontífice, ou seja, o maioral da Igreja Romana, da Igreja Estatal, e o prenderam. Então, acabou-se ali o período em que o chifre pequeno lá de Daniel, em que aquele chifre que se levanta com voz altiva e falava contra os santos ali, tinha acabado o seu poder, tinha acabado ali de finalizar os 1260 anos, ou seja, os 3 anos e meio. Com esse tempo ali finalizado, os irmãos que estavam sendo perseguidos tiveram a oportunidade de ir para novos lugares, de conhecer novas terras, de desbravar novos lugares, novos horizontes ali e levar a mensagem da palavra de Deus. Também nessa época aí nasceram-se as sociedades bíblicas. Então foi um tempo onde o amor fraternal, como diz ali Filadélfia, que a tradução é amor fraternal, teve-se o início ali, as pregações realmente daquilo que Jesus falou, mostrar-se o amor a outros povos, levar o evangelho a outros povos, e acabou-se o tempo de perseguição, o tempo em que Deus destinou para que fizesse guerra aos santos e os vencessem até aquele tempo ali, provando a fé de muitos. E muitos deles, tendo pouca fé, achando que já tinha se acabado os tempos ali, para eles tiveram um regozijo, chamando este tempo de Filadélfia. Você pode aí ver em muitos daqueles que fizeram a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição de Novas Terras, onde o reino inglês ali dominava e depois foi perdendo ali as características do reino inglês e se tornando novas terras ali, novos países. Eles fizeram essas constituições baseadas em princípios morais e éticos. Então é muito importante você analisar, dentre esses que formaram aí as cartas magnas, as constituições, você vai analisar muitos homens de Deus ali que guardavam os princípios da Igreja de Deus trazida dos apóstolos, formando estas cartas magnas e mostrando ali que realmente era o período de Filadélfia. Inclusive na profecia diz, né, que, eu vou até ler, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo.
Isso, né, tratando, né, dos inimigos religiosos da Igreja de Deus, principalmente aqueles que os perseguiram por tanto tempo. E quando essa era acaba, esses irmãos ganham oportunidade para evangelizar. Nessa época também a Bíblia Sagrada, né, como o irmão Jefferson citou aqui, ela passa a ser traduzida para várias línguas, iniciando ali em 1802 com a ideia, né, da nova sociedade bíblica, em qual foi fundamentada a primeira, né, oficialmente em 1804, ali, a Sociedade Bíblica Inglesa, né, britânica. Então a palavra de Deus, que outra hora foi muito dominada e restrita ao Império Romano, onde poucas pessoas tinham acesso, agora ela é levada, né, é citada, é impressa e distribuída a todos os povos. E hoje em dia, né, nós temos várias Bíblias, várias traduções, graças a todo esse trabalho, todo esse período, né? Então aqueles que eram inimigos da igreja reconheceram tanto o Império Romano quanto as outras facções que surgiram ali da Reforma Protestante, acabam, né, tendo novamente em sua frente a Igreja de Deus com aquela força que outrora tinha com os apóstolos. Então hoje, né, nós estamos aqui e com a palavra de Deus nós fazemos oposição a qualquer outro dogma dessas religiões que se opõem à verdade bíblica, né? Então isso quer dizer que Deus ainda ama essa igreja, qual ele guardou até a era de Filadélfia, e também qual chegou hoje, né, que nós estamos na era de Laodiceia, qual nós falaremos ali num próximo vídeo. Irmão Jefferson, esse tempo que fala aqui, ele diz assim: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E realmente nessa época, irmão Jefferson, ocorrem várias guerras e revoluções a partir desse momento, que acabam, né, matando aí vários homens, várias pessoas de várias nações, e acabam englobando quase todo mundo, né, em guerras. Então, irmão Jefferson, nós cremos, né, como essa mensagem é destinada à série da igreja, então aqui estava previsto uma época muito difícil para toda a humanidade, e nós confirmamos isso na história com várias guerras durante esse período. Realmente, irmão Samuel, muitas guerras aconteceram nessa época. É questão de estudo histórico aí, você vai ver onde essas novas nações se formaram a partir ali do Império Britânico e um pedacinho do Império Francês ali se formaram, e vai ver que essas nações tiveram definições em muitos aspectos políticos, aí em muitos aspectos armamentistas nas outras guerras. Então essas nações tiveram força porque elas tiveram uma constituição formada por homens de Deus. Elas tiveram ali um punho firme, elas tiveram muitas coisas ali que arregimentou essas nações a serem fortes para os castigos que estavam para vir ao mundo em tempos futuros aí. Então nós não vamos nos alongar tanto em questões aqui de história, a não ser aquilo que passamos, para que o nobre ouvinte ou a nobre ouvinte aí fique conhecendo um pouco da história da Igreja de Deus em questão aí histórica sobre essas nações. Mas mais para o futuro aí, ou se você tiver necessidade, ou se tiver curiosidade de conhecer, entre em contato conosco aí, nós teremos o maior prazer em lhe mostrar onde o povo de Deus foi forte aí, foi protegido para que ele fosse guardado da tentação que viria ao mundo, como fala o outro verso aqui. Então, creio que é isso, irmão Jefferson, as principais palavras, né, dessa mensagem a essa igreja, né? Então, deixamos aqui, né, bem claro que essa era da igreja é a que estava presente quando iniciou-se, né, a nova era da pregação após os 1260 anos de perseguição e de opressão do Império Romano, né, como nós conhecemos na história ali como a grande perseguição ou a Inquisição Romana. Então, irmão Jefferson, creio que é isso, né? Paz seja contigo e até o próximo estudo. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco a todos vocês. Lembrando que os nossos vídeos aqui não ficam muito longos e também não são muito detalhados por questão de tempo, sabendo que você tem muito mais de seus afazeres. Então é preciso que você conheça a verdade e você, se tiver tempo e quiser, entre em contato conosco. Aí nossos canais estão aqui à disposição, nossos contatos estão à sua disposição. Entre em contato conosco. Desde já agradeço pela oportunidade e desejo a paz seja convosco. Se você quiser conhecer a Igreja de Deus ou estudar sem compromisso, né, a fé bíblica, pontos doutrinários ou profecias, não deixe de nos contatar, né? Você pode solicitar um estudo aí nos comentários ou entrar em contato diretamente pelo nosso e-mail, né, samuelsantoscordeiro@hotmail.com.
que estamos à disposição para estudarmos com todos aqueles que têm vontade de realmente aprender sobre a Bíblia Sagrada, né, e sempre estar aprendendo coisa nova juntos, né, todos juntos somos mais fortes, sempre estudando a palavra de Deus. Que a paz seja com todos e até a próxima.